pessoal, tudo bem? Estou gravando essa apresentação aqui que eu fiz para o Lug Brasil, quando a gente teve um encontro presencial aqui no Rio de Janeiro. Então, vou falar um pouco sobre ferramentas e processos de otimização do desenvolvimento em Liferay, tá? Essa plataforma low code que a gente tem. Então, deixa eu mudar aqui para o modo de apresentação. Vamos lá. Então, a gente vai ter uma breve introdução sobre o que eu vou falar aqui, sobre como padrões e processos podem nos ajudar nesse processo de desenvolvimento, né? Como que a gente pode criar automatizações de processos, controlar mudanças principalmente em código, como que a gente faz a parte de observabilidade dos nossos ambientes e o monitoramento de erros também, tá? Então, primeiramente, quem sou eu aqui, para quem não me conhece, eu sou Wagner de Mello Heck, eu sou cientista da computação, sou mestre em engenharia elétrica também e trabalhei uma boa parte da minha vida com softwares de otimização, como para redes elétricas ou de geoquímica. Há pouco tempo eu vim parar aqui no Liferay, tá? Atualmente eu estou como coordenador aqui, diretor da parte de projetos, e eu estou sempre querendo descobrir coisas novas e resolver os problemas, tá? Isso me fez descobrir muitas das ferramentas que eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu sou muito adepto de software livres e abertos, então a maior parte que eu vou mostrar aqui são softwares livres, são softwares que vocês podem instalar aí, tá? Primeiramente, eu queria falar um pouco desse meu passado aqui que eu tive com apicultura. O meu pai foi apicultor durante um período de tempo, então eu sempre via ele falando para mim coisas como, olha, a gente vai fazer esse modelo de caixa de abelha porque tem um espaço melhor para as abelhas trabalhar ali. E aí, da onde que vinha esse modelo de caixa? Era um padrão, né? Existem vários padrões, tem padrões que são mais adequados a climas frios, padrões que são mais adequados a climas mais quentes, porque você tem que ter um controle da temperatura ali dentro. Padrão de colocar cera alveolada para as abelhas. Então, tudo isso aí me fez querer entender muito sobre como que a colmeia funciona, como que as abelhas funcionam, né? E isso acho que eu carrego um pouco agora de tentar sempre olhar para uma atividade, para o que algum colega está fazendo e tentar entender se aquilo ali é o melhor jeito de fazer mesmo, tá? Então, eu vou falar um pouco assim do que foi a minha análise nessa colmeia de abelhas que é o Liferay, tá? Então, a primeira coisa que eu percebi é que a gente tinha que ter padrões, né? Normalmente a gente já tem muito padrão que a gente segue aí nos códigos e na forma de se trabalhar. Então, vamos fazer um fluxo de desenvolvimento mais ágil, vai ser cascata por causa de dependências do próprio cliente, mas tem que existir um certo fluxo, né? E o que a gente utiliza muito é criar ferramentas, utilizar ferramentas, né, para que elas, de certa forma, limitem o que um desenvolvedor ele pode fazer. Por exemplo, se você está usando um sistema de controle de tarefas, poxa, o desenvolvedor ele não poderia, depois que finalizou o desenvolvimento, já fechar a tarefa. Imaginando que no fluxo de vocês tem um padrão, uma etapa de QA. Então ele vai simplesmente dizer que a tarefa está pronta para ser avaliada pelo QA, tá? Então as ferramentas já fazem muito isso, né? O uso de padrões abertos tipo, toda documentação que for ser gerada, todo o processo, ele tem que estar, de alguma forma, num padrão que seja aberto, seja fácil de você migrar de uma ferramenta para outra. Então, a gente investiu bastante aqui numa criação de um fluxo de desenvolvimento. Beleza, esse fluxo está documentado, nós temos ele pronto para, se decidirmos migrar de uma ferramenta para outra, de gerenciamento de tarefas, o fluxo ele vai ser o mesmo. Então
a gente já tem ele bem documentado. Apesar que não tem muito um padrão para isso que seja compatível com as ferramentas, né? Mas pelo menos ter eles sempre que possível abertos, né? A questão de versionar documentos aqui é versionar exatamente documentos que são entregues, um relatório que vai ser entregue para o cliente, é a documentação de uso. Isso é muito importante que tenha um versionamento na documentação de uso, né? E uma coisa que a gente faz aqui é colocar a documentação junto com o código-fonte. Então o desenvolvedor, quando está atualizando um fragmento ou um template, ele já deve atualizar essa documentação de uso. Então vai ter que colocar as imagens novas, foi removida essa opção, foi adicionada essa outra, tá? E uma outra coisa que é muito importante de se fazer é anotar as decisões que são tomadas, né? E aí tem ferramentas, eu estou citando um aqui que é o ADR, que é um relatório para... não é bem um relatório, né? Ele é uma anotação, né, de uma determinada decisão arquitetural. Por exemplo, vamos utilizar o endpoint X e não vamos utilizar o Y. E isso foi tomada essa decisão em algum momento. E se essa decisão ela não está anotada, daqui a 6 meses, 1 ano, as pessoas... Pode alguém começar a questionar por que a gente não está usando o Y e está usando o X? E isso pode gerar um trabalho de, poxa, é mesmo, vamos mudar isso. Principalmente com a rotatividade de uma equipe, né? Então, ter essa decisão arquitetural anotada, elas ajudam que você no futuro olhe e diga, poxa, a gente está usando o X e não o Y, mas tem uma decisão anotada aqui lá atrás que a gente decidiu usar o X por causa de tais e tais vantagens que foram vistos, e a gente sabia que existiam alguns problemas não, mas algumas trocas, né? Umas trocas de, olha, eu tenho essas vantagens e eu tenho essas desvantagens. E a gente sabe delas e vai seguir com elas assim. Então ter um relatório que nos embase isso para o futuro ajuda bastante a não ficar retomando discussões que já foram passadas, né? Sobre automatização, então... usar essas ferramentas de conexão como o Make.com, N8N, ActivePieces para você conectar ferramentas, né? Então você consegue fazer com que você tenha um Slack da vida ou um Mattermost para conversa, e você tem um Jira ou alguma outra ferramenta, um Redmine da vida, que não tem alguma conexão nativa com Slack. Você pode criar uma ferramenta dessas que toda vez que caiu um bug novo lá no teu ambiente, ele já manda mensagem no teu Slack, no teu Mattermost, tá? Então essas ferramentas ajudam muito, tá? Inclusive para fazer, principalmente para essas automações, assim, né? Que você tem uma ferramenta que tem algum endpoint, tem outra ferramenta que tem outro endpoint, e você quer que eles se comuniquem ali com a ferramenta que for, com webhook ou algum outro tipo de atualização, tipo de hora em hora, sei lá, tá? E se necessário, né, usar não só essas ferramentas aí, mas outras para fazer principalmente automação de tarefas repetitivas, né? Por exemplo, uma ideia é criar um aplicativo que busca as horas registradas por um desenvolvedor ou um tester no último dia, veja as tarefas que estão associadas e monta um resumo do que é a dele, né? A dele ele vai falar o que ele tem para falar lá, mas a parte gerencial consegue observar isso, e aí você consegue saber, por exemplo, que a pessoa está parada, ela está com um impedimento, mas ela não percebeu ainda esse impedimento, porque está registrando um monte de hora em uma tarefa, enfim. Usar ferramentas de validação estática, né? Então, isso é mais automatização de código, tá? Mas rodar algumas ferramentas que dê uma olhada no seu código para saber se tem algum possível erro ali, antes que isso vá gerar algum erro no usuário, ou que vá gerar, às vezes, até
lentidão, né? Você tem um código JavaScript que é 4 for um dentro do outro. E aí você pode tentar detectar esse tipo de coisa com análise estática mesmo. E tem sempre ferramentas, né, para subir ambientes sob demanda, né? Então pode-se usar o Docker Compose para subir um ambiente e já importar os dumps. Então isso é uma possibilidade. E agora a gente entra na parte de controlar as modificações, né? Um dos pontos, eu não sei se vocês já viram, né? Mas uma das possibilidades de acesso ao ambiente Liferay é usando o WebDAV, né? Então, se você for em algum template e você clicar naquela engrenagemzinha, aparece uma URL WebDAV. Se você copiar ela e aí autenticando no ambiente de vocês, por exemplo, eu peguei a URL em cima, serve para ambientes que estão na nuvem da Liferay, tá? Então, se você colocar ali, ele lista as páginas. Se você entrar na página, por exemplo, templates, ele já vai mostrar os templates daquele site. Então, como vocês podem ver à direita ali, eu estou com um editor de texto com o código que estava aparecendo lá na tela. E tem algo muito parecido, né, que é para os fragmentos. Se vocês olharem lá em cima em kit de ferramenta de fragmentos, ou se vocês acessarem por esse link abaixo, isso permite que vocês extraiam os fragmentos do site e importem novamente eles depois de fazer alguma alteração. Então, se eu der aquele comando ali na esquerda do Liferay Fragments Import, ele vai pegar os meus fragmentos e mandar para o site. Então, como vocês podem ver ali, a gente já tem um sample set que foi enviado para o servidor. Com isso, a gente já consegue baixar os templates na máquina, né? A gente pode usar o WebDAV para fazer isso. A gente também consegue baixar os fragmentos. E se a gente começar a versionar o código, né? Se a gente começar a botar um Git em cima disso, né? Já é possível, a gente faz isso aqui na Petrosoft, inclusive, e a gente usa o Git para versionar, e a gente, nesse processo de versionamento, a gente já coloca alguns padrões nossos, como, por exemplo, usar já os hooks do próprio Git para fazer validação de código antes de mandar para o servidor, ou seja, o código quando entra para o servidor ele já está formatado, já está verificado se não tem problemas, né? E quando entra lá, esse código vai passar por um merge request, um pull request, que os colegas vão poder olhar esse código e dar apontar pontos de melhoria ou inclusive pontos que tenham defeitos. Mas o mais importante disso é que se alguém desenvolveu de alguma forma mágica lá um menu novo que o cliente solicitou, isso pode ser compartilhado. Outros colegas vão saber como que aquele menu foi desenvolvido, né? Que classe CSS, que efeito CSS, que código JavaScript foi colocado ali. Então isso ajuda muito a furar as bolhas, tá? Se a gente já está fazendo tudo isso, por que a gente não roda um CI aí para rodar testes, né? Então a gente já pode rodar aqui alguma ferramenta de testes. Atualmente a gente não conseguiu ainda achar uma forma de rodar os testes nos códigos do Liferay, ali nos códigos JavaScript dos fragmentos pro Liferay, porque teria que fazer todo um aparato por trás para criar objetos como IUI, o configuration. Isso a gente ainda não parou para desenvolver, né? E por último, né, a gente tem essa parte de continuous delivery, que é eu poder, através do meu ambiente, criar um deploy para os ambientes do meu cliente.
antigamente os códigos eles eram copiados de por exemplo, da máquina do desenvolvedor para o ambiente, seja de UAT, seja de produção. E isso gerava muito erro do tipo, ou esqueceu de copiar um CSS, ou esqueceu de copiar um JS, ou copiou de um fragmento para o outro fragmento errado, né? Então, e, ó, e no Liferay a gente não tem um rollback dos fragmentos, né? A gente não consegue, poxa, eu salvei o errado aqui, deixa eu voltar na versão anterior. Não, tem que pegar de algum lugar, pegar de um outro ambiente. Então, com aquelas ferramentas que eu mostrei acima, né, é possível de se gerar esses deploys de forma mais automatizada, tá? Entra nessa parte aqui também, né, essas validações de código que eu falei antes, né, é possível de se utilizar alguma ferramenta como o Pre-Commit ou algumas dessas outras aí para rodarem antes dos códigos serem enviados para o repositório, tá? E aí, com isso, a gente consegue ter uma homogeneidade entre os códigos e um padrão, né? E aí, de novo, voltando lá naquela parte dos padrões que eu estava falando, de como que esse código está sendo criado, e com isso eu consigo gerar um changelog que vai dizer exatamente o que foi correção de bug, o que foi funcionalidade nova, como que vai gerar as versões. Então eu começo a ter versão mesmo, tipo, o conjunto de fragmentos do site vai ser o 1.0. 1.0.1 ou 1.0.1.1. alguma coisa, tá? Então com isso a gente já tem esse padrão nos códigos, nos commits, e com isso a gente consegue extrair métricas e dados para gerar relatórios para o cliente muito mais fácil, né? E aí essa parte de muita coisa, a gente usa muitos scripts, né, para fazer deploy dessas mudanças. Então releases que são entregues em um AT já são feitas automaticamente, é gerado um arquivo que é feito a importação lá em um AT. Para produção a gente usa muito também, aí podia ter virado até um tópico aqui, a publication, tá? É uma funcionalidade nova do Liferay, do 7.4, que ele cria um ambiente de testes. Então nesse ambiente de testes, que é uma cópia do nosso ambiente, né, nós colocamos ali os códigos novos, os fragmentos novos que são colocados lá, e com isso a gente consegue pedir para o usuário validar o código já em produção, com os dados de produção, sem que essas mudanças fiquem live, né? Fiquem para todo mundo. Esse ambiente ele é muito bacana, porque você está trabalhando ali no ambiente de produção, mas num ambiente seguro, como se fosse uma cópia de produção, né? Então facilita bastante isso. Aí a gente entra num ponto de observabilidade, tá? O que é observabilidade? Eu botei até ali o primeiro item, né? A característica que permite um ente externo saber o estado de uma aplicação, né? Então você consegue olhar para um log, você consegue olhar para um conjunto de métricas, de traces ali, e saber qual o teu estado da aplicação. A aplicação ela tá com um tempo de resposta muito alto, ela tá gerando muito bug, muito erro no log. Então, uma das ferramentas que muitos clientes Liferay já dispõem é o acesso ao Dynatrace, né? O Dynatrace, se vocês não conhecem, é uma ferramenta que ele obtém muitas métricas, não só métricas, mas traces também. E você consegue saber, por exemplo, tem uma determinada aplicação que está muito lenta, e aí você consegue saber se o tempo foi gasto na chamada SQL, se foi gasto no código, e você consegue ter acesso até ao backtrace do que estava acontecendo no código naquele momento. Então ajuda muito, principalmente em questões de otimizar pequenos fluxos, né? Eu tenho um fluxo aqui de obter um determinado relatório.
e você está com ele lento, não sabe o que pode estar acontecendo. Se você conectar num Dynatrace, você vai conseguir olhar se foi uma cláusula SQL que está muito grande, se você está tentando acessar um serviço, sabe? E aí você consegue saber exatamente onde que está a lentidão. Logs, né? Logs, o Dynatrace não é muito... Ele não tem a parte de logs por padrão, mas você pode utilizar, por exemplo, um LCP que vai listar os logs e ficar olhando os logs no teu computador, né? Ou conectar isso num Grafana e obter um alerta, o teu histórico, né? Um dos usos que a gente faz é de democratizar o acesso aos logs do Liferay sem eu precisar criar uma conta lá no console Liferay para os usuários, né? Para cada desenvolvedor nosso aqui. Tá? Senão ia ficar bastante gente lá. Para front-end tem algumas ferramentas, aí você pode pegar o Rollback, Glitch Tip, Sentry. O Rollback ele é bem interessante, eu gosto bastante dele. O que eles fazem? Você insere um script com algumas tags para fazer a coleta de dados e enviar para um servidor. O que eles vão fazer é rodar por padrão, assim, né? O que mais a gente usa aqui é colocar no navegador, e aí a gente instala, obviamente, só em sistemas não produtivos para não precisar gerar mais cookies, mais acesso a dados. Então a gente procura deixar ele mais simplificado assim. E eles agrupam, o que é mais interessante disso é que eles agrupam os erros por ocorrências. Então, nessa parte da esquerda ali, vocês podem ver que tem um gráfico ali embaixo que tem dois picos, né? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, mas ele tem duas montanhas aqui que foram ocorrências de erro. Ele mostra aqui as últimas ocorrências nas 24 horas. Então quer dizer que numa determinada hora ele estava ocorrendo muitas vezes aqui. Então, ao invés dele me dar um alerta dizendo a cada erro que está acontecendo, ele vai entendendo que é o mesmo erro. Então ele vai agrupando, cada um vai ter um identificador. Aqui tá mais visível, né? Ele já diz um módulo. Esse aqui no caso é um plugin do VLibras que a gente estava utilizando. E ele mostra aqui a data de início e a data de final, tá? Dessas ocorrências aqui. Possivelmente a gente fez um ajuste, tirou esse VLibras, e ele parou de dar esse erro aqui. E ele mostra o URL onde aconteceu, então ele tinha um determinado site aqui onde estava acontecendo, e ele mostra aqui também quando é possível ele mostra um stack trace, mas ele mostra também um breadcrumb. O breadcrumb é o que o usuário estava fazendo antes desse erro acontecer. Então ele pega cliques em botão na abertura de um expansível, ele consegue fazer todas essas capturas aqui. E ele tem uma funcionalidade de gravar os replays aqui, que ele grava o que o usuário fez nos últimos X segundos. E aí você consegue saber quando que está tendo esse erro aqui, tá? Ele mostra aqui uma coisa importante também, que está aqui no cantinho, que é o release, tá? Então, o que é o release? Esse meu conjunto de fragmentos está na versão 2.0. Então, ele saberia me dizer se um erro está acontecendo só na 2.0, se ele começou na 2.0, então ele não aconteceu na 1.0, ou se ele acontecia na 1.0. Então, aqui 100% está na 2.0. Se eu tivesse outras versões e o erro estivesse acontecendo, mostraria ali também. E eu posso atribuir as pessoas aqui que vão receber as notificações, tá? É bem interessante. Indo agora para a parte de monitoramento de erros, que não é bem a observabilidade, mas é meio que uma parte disso também, né? Mas na parte de monitoramento de erros, então a gente usa ferramentas como o Zabbix ou outras aí, para criar alarmes em situações específicas. Por exemplo, a gente estava com um problema que estava sumindo o GTM de um cliente nosso. Aí isso gerava bastante conflito, porque
o cliente dependia muito dessas métricas para ele poder criar novas campanhas e entender se essas campanhas estavam funcionando ou não. Tá? Então era algo bastante crítico para eles. E aí nós encontramos um bug, esse bug fazia o GTM sumir e tava uma situação bastante complicada, assim, porque normalmente a gente não tinha acesso a métricas do Google Analytics para saber se o GTM estava no site ou não. E o cliente era quem descobria isso e vinha falar para nós, ó, sumiu de novo. Aí a gente, poxa, cara, mas a gente já aplicou a correção, já fez isso, já fez aquilo. E aí o que a gente fez? Nós criamos um teste numa aplicação que ele vai testar uma determinada URL e verificar se tinha o texto Google Analytics, eu acho que era o texto. Se ele não tiver o texto, eu recebi uma notificação aqui, inclusive eu tenho a notificação que chega no Mattermost, que é a ferramenta que a gente usa de comunicação, e uma comunicação que é enviada para o N8N, que aqui distribui para outras coisas, como grupo do Telegram, mensagem de e-mail. Então já avisa bastante a gente que está tendo um erro aqui, tá? E aí com isso a gente evitou novos atritos com o cliente, sabe? Porque a gente conseguia, antes do cliente perceber que o GTM estava fora do ar, eu já sabia disso e já tinha resolvido. Então, se o cliente ele falasse alguma coisa, percebesse, né, que possivelmente ele nem ia perceber, porque ficava questão de poucos minutos fora do ar, a gente já tinha resolvido o problema, tá? E uma outra coisa aqui de monitoramento de erros é teste de navegação automatizado, né? É um dos pontos que a gente tá avançando aqui. Bom, partindo para umas considerações finais aqui, a primeira coisa, eu sempre falo isso aqui para todo mundo. Você não é o primeiro a estar resolvendo esse problema, alguém já resolveu. Tá? Então, não tem... às vezes o pessoal, não tem como resolver isso. Mas por que? Fulano disse que não dá. Muitas vezes a gente realmente não tem como passar por aquela solução, mas... eu sempre falo, pergunta por aí, usa aqui o grupo do Lug Brasil para você fazer as perguntas. Cara, alguém já fez, alguém já passou por isso. Você dificilmente é o primeiro que vai estar tratando com isso, né? E aí entra a segunda coisa, né? De não aceitar verdades escritas em pedra, né? Será que eu estou trabalhando do melhor jeito possível? Será que essa solução é a melhor possível? Às vezes a melhor solução é a solução que a gente consegue entregar, né? Infelizmente o mundo às vezes não pode parar para que você possa resolver o problema da forma ótima, né? Eu sempre tem uma frase que a gente sempre falava aqui, que o feito é melhor que o perfeito, né? Porque às vezes você tem que entregar as coisas, mas será que aquele é o melhor jeito? Se não é o melhor jeito, você pode fazer naquela situação, mas no futuro coloca isso como um débito técnico, né? Para que você vá olhar no futuro. Pode ser que você nem fale para o seu cliente isso. Você simplesmente, caraca, tá aqui, funcionou, não tem bug, tá funcionando. Dali a pouco o cliente pode achar que tá lento, ou você mesmo vai lá e caramba, tá lento isso aqui, e aí num segundo momento você fala com o teu cliente, olha, percebemos um ponto de melhoria aqui no código, e aí você pode pedir para ele abrir o chamado, para você fazer isso, enfim. Mas é sempre considerar isso, tá? Isso é motivo para questionar tudo? Não, né? Muitas vezes, inclusive, você vai olhar para alguma coisa, a pessoa ela vai dizer, não, é assim porque a gente tomou uma decisão. Aí pode mostrar um ADR daqueles que eu mostrei lá atrás. Ok, tá, beleza, seguimos daqui, né? E aí entra uma coisa que eu acho que a maior parte do público que vai estar vendo esse vídeo é desenvolvedor e isso é um ponto que normalmente desenvolvedores são pessoas técnicas e a comunicação entre pessoas técnicas às vezes é mais complicada, né?
Eu entrei no curso técnico achando que eu ia fugir de conversar com pessoas, que eu não ia precisar lidar com pessoas. Hoje eu estou aqui como diretor, tendo que praticamente lidar com pessoas o dia inteiro e resolver problemas e isso demanda muito de comunicação, tá? Então desenvolvam esse ponto e façam boas perguntas, né? Eu com muita frequência eu abrir chamados junto com a Liferay ou questionar algumas coisas para os meus clientes. E fazer uma boa pergunta diferencia muito de você ter uma resposta que é útil para você e você ter uma resposta que ali dentro vai ter perguntas tentando entender o que você quer dizer e não vai ser útil. Você vai gastar mais um tempo de analisar o que a pessoa te perguntou e colocar e contextualizar a pessoa para ela poder aí sim te dar alguma resposta. Então, eu sigo mais ou menos 3 passos, né? Eu contextualizo a pessoa, onde que eu tô, qual que é o sistema que está rodando, a versão, tem algum patch, alguma coisa específica. Contextualizei, a pessoa está no mesmo lugar que eu, no mesmo continente mental, como diria o Flávio Dino. Eu explico o que eu quero fazer. Olha, eu estou tentando fazer a exclusão de categorias quando o usuário está dentro de uma publication. E aí eu passei o cenário, gravei um vídeo, que seja, e eu falo, está acontecendo esse erro aqui. Eu não consigo apagar porque dá essa mensagem de erro. Aí o que eu testei? Eu testei, se eu sair da publication e for para um ambiente de produção, eu consigo apagar. Não tenho esse erro aí, tá? Então, contextualizar, explicar o que já foi feito ou explicar onde você quer chegar, né? E dizer o que você já testou ali e os erros que você encontrou no caminho, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para mim falar aqui. Vocês podem entrar em contato comigo pelo site, lá tem a área de contato. Eu gostaria que vocês respondessem essa enquete que nós colocamos aqui. Pode acessar pelo celular ou pelo link da apresentação, vai ter a enquete também, tá? E esse vídeo aqui eu vou deixar ele salvo aqui para que vocês possam acessar, fazer as perguntas que acharem pertinentes, tá bom? Gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar um ótimo dia, uma ótima noite para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.